Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Um pouco de luz no final do túnel. Olha que decisão maravilhosa. Trump está comemorando. A Suprema Corte dos Estados Unidos acaba de emitir uma decisão limitando o tal do ativismo judicial. A maior praga da sociedade moderna contemporânea, o ativismo judicial, um movimento inconstitucional. E do que se trata esse movimento, esse ativismo judiciário? Ele desrespeita as constituições republicanas do Ocidente, essas constituições que prevêem a existência de 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Os famosos check and balance, que inclusive vem da teoria republicana estadunidense. Outro dia alguém disse assim: não fale estadunidense, quem fala estadunidense é de esquerda. Mentira. Estadunidense é uma forma de se referir aos Estados Unidos proveniente de uma certa parte da população mundial que fala espanhol. Então, uma certa parte de quem fala espanhol se refere aos Estados Unidos, não como aos americanos, mas não, estadunidense. Pô, olha essa matéria que saiu na Veja. O Trump está comemorando e com toda razão. Graças a Deus, isso é um freio. E vindo dos Estados Unidos, que é o grande farol, vejam, o farol da humanidade não é Barroso, não. O farol da civilização mundial não é Barroso. Por mais que ele pense que seja. São os Estados Unidos. Suprema Corte dos Estados Unidos limita o poder de juízes e Trump comemora. Aspas para Trump, grande vitória, fecha aspas. O mais alto tribunal dos Estados Unidos decidiu que magistrados da primeira instância não podem bloquear ordens de Trump sobre questões nacionais. Olha que interessante. Porque estava uma farra. No primeiro mandato de Trump, então, foi uma farra. A Suprema Corte dos Estados Unidos restringiu nessa sexta-feira, dia 27, é de hoje esta matéria, sexta-feira 27, a Suprema Corte dos Estados Unidos suprimiu o poder de juízes federais de bloquear ordens do presidente Trump. Por 6-3, são nove juízes naquela Corte Suprema, por 6-3, por maioria, portanto, os magistrados da Corte Suprema deliberaram que juízes da primeira instância não podem bloquear decisões sobre questões nacionais ou emitir limitares válidas para o país. Trata-se de uma vitória para Trump, diz a revista Veja, que caminha para proibir, agora a revista Veja mostra quem ela é, para proibir o direito à cidadania por nascimento. Aí começa a pegar um rançozinho, né? Nos últimos meses, o Trump conseguiu uma série de triunfos em batalhas judiciais no mais alto tribunal dos Estados Unidos. Lá eles têm uma Suprema Corte. Aspas. Aqui no Brasil nós falamos assim, quem prolatou o acórdão, viu, Martina? A juíza que ficou responsável por escrever o acórdão, o voto geral, foi a juíza conservadora Amy Coney Barrett, que inclusive foi nomeada pelo Trump. Disse ela no seu voto, aspas, ninguém contesta que o executivo tem o dever de cumprir a lei. Ninguém contesta que Trump tem o dever de cumprir a lei. Mas o judiciário, diz a juíza da Suprema Corte, mas o judiciário não tem autoridade restrita para fazer cumprir essa obrigação. Na verdade, às vezes, a lei proíbe que o judiciário se meta, escreveu a juíza conservadora Amy Coney Barrett, autora da decisão. A Suprema Corte, de maioria conservadora, atendeu ao apelo do governo Trump para limitar o escopo de 3 liminares nacionais emitidas por juízes federais em Maryland,
em Massachusetts e no estado de Washington. As decisões suspenderam uma ordem executiva assinada por Trump quando ele retornou à Casa Branca em 20 de janeiro, que restringiu o direito à cidadania. Então, Trump emitiu uma ordem limitando direito à cidadania, e os juízes federais começaram a caçar essas ordens de Trump. E agora a Suprema Corte entende o seguinte: esses juízes federais de primeira instância não podem caçar as decisões de Trump. Grande vitória, disse Trump. Sob o decreto de Trump, quaisquer crianças nascidas após 19 de fevereiro... Eu não vou entrar no mérito. Grande vitória na Suprema Corte dos Estados Unidos, disse Trump. Pois é, realmente é uma boa vitória, hein? Uma boa vitória. Olha que interessante. Apenas para finalizar o vídeo. Aqui nós temos... Porque assim, pessoal, o direito administrativo, a teoria do direito administrativo também do Brasil, do nosso ordenamento pátrio, diz o seguinte: veja, existe um núcleo duro, do poder decisional do executivo, do chefe do executivo, seja ele o presidente, seja ele o governador, seja o prefeito. Existe um núcleo duro dessa atribuição de exercer o poder decisional, que se chama discricionariedade, que o executivo, ele é, em regra, livre, soberano para tomar essas decisões dentro desse núcleo duro de discricionariedade. É como diz a juíza aqui: não significa, por óbvio, nem nos Estados Unidos nem no Brasil, que o executivo está acima da lei. Não é isso. E aí é que está. O judiciário só está autorizado, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a fazer o controle de possíveis arestas em torno desse núcleo duro. O núcleo duro, quem toma as decisões dentro desse núcleo duro de discricionariedade, é aquele que foi eleito pelo povo, que teve voto. O judiciário cabe o quê? Quando for o caso, e fundamentadamente, fazer o controle periférico da legalidade. Por exemplo, um controle de legalidade que o judiciário pode fazer de um ato administrativo do executivo. Analisando um caso, o judiciário pode entender que houve desvio de finalidade, que aquele ato não foi praticado com interesse público, que aquele ato foi praticado buscando favorecer uma relação pessoal, por exemplo, um interesse pessoal, etc. O judiciário pode partir para cima, então, fazendo esse controle das arestas, das legalidades, e anular o ato. Contudo, o judiciário, em lugar nenhum, está autorizado pela lei, pela Constituição, lugar que eu digo civilizado e verdadeiramente democrático, não está autorizado a decidir, a substituir o presidente ou o governador ou o prefeito. O judiciário não está autorizado a substituir esses executivos na escolha da implementação de políticas públicas, naquele juízo de formar ali a sua equipe, escolher a sua equipe. Não está autorizado. Só um judiciário, eu repito, muito doente pelo terrível vírus do ativismo judiciário, só um judiciário doente é que parte para cima dos outros dois poderes, querendo governar o país e os outros dois poderes. Vocês já ouviram falar de algum judiciário em algum momento, nesse momento, no mundo que está assim, na América do Sul? Pois é. Vejam, em certa medida, muito menos do que aqui, em algum momento o judiciário dos Estados Unidos também começou a ficar bastante doente. O que está sendo lindo de ver nesse momento é que a Suprema Corte dos Estados Unidos está dando o exemplo. Está dizendo: nós, o judiciário, nós não podemos decidir em substituição os atos do presidente. Nós só podemos controlar arestas de ilegalidade.
Nem nós, da cúpula da Suprema Corte, podemos querer mandar mais que o presidente, e muito menos vocês aí, do primeiro grau da Justiça Federal. É isso agora aqui, essa decisão linda, que tem um alcance para além dos casos práticos tratados. Porque significa um norte, um entendimento, um precedente fortíssimo da Suprema Corte, dizendo o seguinte: ei, cada qual aqui no seu cada um. Judiciário não pode querer mandar mais do que os outros dois poderes. Nos Estados Unidos já está assim. Bom, dizem que o que acontece nos Estados Unidos, 2 anos depois acontece no Brasil. Vamos torcer também, quem sabe, daqui a 2 anos nós tenhamos uma corte sadia novamente. Sadia não ficou bom, né? Que alguém pode falar. E Perdigão? Saudável novamente. Um grande abraço, curtam, comentem, compartilhem, riam, tomem café, aprendam direito, exerçam cidadania. Fight!